Bem, então hoje nós temos aqui o palestrante que já foi dirigente dessa casa há um bom tempo e hoje é um trabalhador dessa casa também. Quem chega aqui, meu filho, não tem jeito, né? Então ele vai agora proferir a sua palestra. Muito obrigado. Pessoal, meus amigos, meus irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite a todos. É sempre com alegria que a gente atende a convocação do Ademar e da Romana para estar aqui, estudando junto com vocês, né? Eu gostaria de estar aqui com vocês mais vezes, mas por causa dos problemas de saúde do meu pai, da minha mãe, a gente está um pouquinho distante, mas o nosso coração sempre está aqui com vocês, sempre está junto ao trabalho. E quando a gente pode, a gente vem ajudar também. Então, para aqueles que às vezes observa que a gente não tem comparecido assim com mais tempo, mas aqui pelo menos algumas pessoas sabem, né, da condição do meu pai, condição da minha mãe, e a gente tem que cuidar enquanto eles estão aqui, correto? Nós, sempre que viemos aqui, a gente vem para falar de Jesus, né? Não tem outro assunto para a gente falar. Temos que falar de Jesus, temos que falar do Evangelho, temos que falar dos ensinamentos que esse Espírito nos trouxe, porque Jesus, ele constitui a segunda revelação das leis de Deus, sendo o Espiritismo a terceira, que complementa e aprofunda os ensinamentos. Se Jesus é a segunda revelação e o Espiritismo é a terceira revelação, qual foi a primeira revelação? Pode falar alto, dona Mercedes. Moisés. Então, Moisés foi a primeira revelação, nós temos Jesus e temos agora a doutrina espírita. Nós passamos muito tempo com as leis mosaicas e já agora 2025 anos com o Evangelho de Jesus. E não chegamos nem aos 300 anos da doutrina espírita. E é bom a gente lembrar que a doutrina espírita ela vem reviver aquilo que Jesus já nos ensinou. Então, Jesus é a segunda revelação. Nós ainda estamos em Jesus. Porque para a gente chegar lá na terceira revelação, que é o Espiritismo, a gente precisa compreender bem Jesus. Porque quando a gente vai lá para o Espiritismo e não volta para compreender Jesus, a gente se perde. O Chico, antes dele desencarnar, ele falava para nós, né, que os espíritas estão desencarnando muito mal. Por quê? Porque estão querendo ir para o Espiritismo sem levar Jesus. Então, é fundamental a gente ter o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. E quando Jesus diz para nós assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Será que Jesus está sendo assim arrogante? Prepotente? Será que Jesus está se achando, né? Ninguém vem, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se a gente ouvir essa frase e não entender direito ela, a gente pode acabar achando que Jesus é arrogante, é prepotente. Mas quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec perguntou para os espíritos benfeitores, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta, Jesus. Então é por isso que ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ele é guia. Além de ser guia, ele é modelo. Na programação neurolinguística, para quem conhece programação neurolinguística, existe uma técnica que a gente chama de modelagem. O que é modelagem? Quando alguém ele quer alcançar os objetivos, ele quer alcançar
os resultados que uma outra pessoa já conseguiu, então ele modela aquela pessoa. Então, vamos imaginar assim, o Cristiano Ronaldo, o jogador de futebol, ele quer jogar igual o Cristiano Ronaldo. Então, ele modela o Cristiano Ronaldo. O que é modelar? Ele vai começar a fazer o que o Cristiano Ronaldo faz. Treinar igual o Cristiano Ronaldo, ver como que o Cristiano Ronaldo bate na bola, ver como que ele bate falta, ver como que ele treina. Então a pessoa ela quer modelar, por exemplo, lá uma pessoa que é um milionário, né? É um empresário bem-sucedido. Então, o que você tem que fazer? O que aquele empresário faz? Então, você tem que modelar aquele empresário. Ele acorda cedo, ele dorme tarde, como que ele cuida, né? Então, na programação neurolinguística, a gente tem essa modelagem. E por isso que os espíritos falam aqui que o Cristo é modelo. Porque se nós fizéssemos o que a programação neurolinguística fala com Jesus, se nós estivéssemos modelando Jesus, com certeza o nosso planeta estaria muito diferente. Vocês não acham? A gente quer modelar um jogador de futebol, a gente quer modelar um cantor de pagode, nós queremos modelar o cantor sertanejo, o ator, a atriz. Hoje a gente quer modelar um influencer, mas o guia, o modelo mais perfeito que foi oferecido à humanidade, a gente simplesmente abandona e esquece. Mas que bom que Jesus não esquece de nós. Jesus nunca esqueceu de nós e não esquece. Porque Jesus, ele ama pessoas. Ele adora estar entre as pessoas. E quando ele estava aqui entre nós, ele adorava ficar junto com as pessoas, né? Vocês podem ver que os maiores ensinamentos que Jesus deu foi junto com várias pessoas. E nós vamos acompanhar aqui um videozinho. Pena que não vai dar para sair o som, porque a gente não conseguiu colocar o som. Mas vocês vão se lembrar dessa passagem do Evangelho de Jesus. Com certeza vocês vão se lembrar. E depois a gente vai continuar comentando. Vamos assistir, é bem curtinho. Nós vemos Jesus junto com seus discípulos na praça. E de repente, ele escuta um alarido, né? Ele se levanta para ver o que tinha acontecido. E aí ele se depara com vários homens, né? Levando até eles uma mulher. Esses homens, eles são escribas, eles são os fariseus. E eles jogam a mulher ao pé do Cristo e diz que a mulher precisa ser apedrejada. Porque segundo as leis de Moisés, essa mulher ela foi pega em adultério. E os escribas, os fariseus, exigem uma resposta de Jesus, né? O que Jesus acha daquilo ali? Será que a mulher deveria ser apedrejada? Eles estão perguntando para Jesus. E vocês observam que Jesus fica calmo, tranquilo, sereno. Ele começa a escrever no chão, correto? E olha para a mulher. E aí ele diz aquela frase que todo mundo acha que já conhece, né? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E a mulher, a mulher achou que Jesus, né, ia ser o primeiro a apedrejar, porque Jesus era um homem santo, Jesus era sem pecado. Então ela já imaginou que Jesus seria o primeiro a apedrejá-la. Mas, olha só o que acontece. Os escribas e os fariseus vão se retirando, a começar pelos mais velhos, né? Jesus, então, ele vai até aquela mulher, estende as mãos para ela, né? Pergunta para ela, mulher, onde estão aqueles que te condenavam? A mulher olha em volta, né?
temendo que ainda existia algum ali, e fala para Jesus, né? Foram-se todos, Senhor. Todos se foram. Olha o olhar de Jesus para aquela mulher. Vocês acham que Jesus está dando um olhar de condenação para ela? Acha que Jesus está dando um sermão para ela? Jesus então diz a ela, carinhosamente: vai e não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. E aí termina essa passagem. Essa passagem, ela está lá no capítulo 10, de 11 a 13. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E lá no Evangelho de João, capítulo 8. Interessante é que essa passagem, ela só é encontrada em João. Ela não é encontrada em nenhum outro evangelho, nem Lucas, nem Mateus, nem Marcos. Ela está somente em João. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou no capítulo 10, do 11 ao 13. Bem-aventurado os misericordiosos. Então, todo mundo conhece essa passagem aqui. Tem alguém de vocês que não conhece essa passagem? Que nunca tinha ouvido falar dessa passagem? Todo mundo conhece, né? Quando a gente se refere a essa passagem, a gente chama de a mulher adúltera. Mas nunca homem adúltero, né? Somente a mulher adúltera. Quando esses homens levaram essa mulher para ser julgada por Jesus, a gente precisa fazer um parênteses aqui para entender a situação. Nem Jesus e nem os fariseus e nem os escribas poderiam condenar aquela mulher. Porque quando o Império Romano dominou a Palestina, ele aboliu várias leis dos judeus. Então, o único que podia condenar verdadeiramente aquela mulher era o Sinédrio, e não os escribas, e não os fariseus, e muito menos Jesus. Mas eles sabiam disso. Por isso que eles levaram aquela mulher para Jesus, porque eles queriam fazer uma pegadinha com Jesus. Eles queriam colocar Jesus contra a parede. Porque quando eles perguntam para Jesus assim, olha, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda apedrejá-la. E tu o que dizes? Se Jesus falasse que tinha que apedrejar, ele ia seguir a lei de Moisés. Porém, ele estaria indo contra as leis romanas e ele estaria indo contra aquilo que ele mesmo estaria ensinando. Porque Jesus pregava o amor, pregava a paz. Jesus não pregava a violência. Então, se ele condenasse aquela mulher e dissesse que ela deveria ser apedrejada, seria um motivo para os escribas e os fariseus, né, falarem então que ele era hipócrita. E vocês viram que eles fizeram questão de apresentar aquela mulher na praça, onde estavam várias pessoas, para que aquilo se tornasse público, né? Eles queriam que Jesus caísse nessa pegadinha. Quando a gente observa essa passagem, a gente pode tirar 3 grandes ensinamentos dessa passagem. A gente pode aprender 3 coisas muito interessantes sobre essa passagem. Alguém saberia me dizer uma? Seu Pinar? Não julgar. Professor?
Alguém mais? Bom, dos 3 ensinamentos que Jesus deixou nessa passagem, o primeiro que a gente pode tirar é a caridade. Porque veja bem, lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos benfeitores: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como que Jesus entendia caridade? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Jesus foi bom com aquela mulher? Foi ou não? Foi indulgente com aquela mulher? Foi. E ele não tinha que perdoar a mulher porque a mulher não tinha feito mal para ele, tinha feito mal para ela mesma. Mas vamos entender melhor a caridade. O que é a caridade? Bondade. É ser bom. Você ser uma pessoa boa. Você fazer o bem. Ser uma pessoa positiva. Não prejudicar. Não falar mal. Não reclamar. Acho que todo mundo sabe o que é ser uma pessoa boa, né? É difícil ser uma pessoa boa. O que vocês acham? Será que é difícil ser bom? Indulgência. O que é indulgência? É tolerar. Veja, Jesus não estava conivente com a atitude daquela mulher. O que aquela mulher fez foi errado. Em nenhum momento Jesus está aprovando o que a mulher fez. Jesus separa a mulher do ato. O ato é condenável, mas a mulher não foi condenada por Jesus. Ela não foi condenada. Então, quando a gente fala de indulgência, a gente fala de tolerância. Porque o nosso mundo hoje está muito intolerante, né? Hoje, qualquer coisinha é motivo para divergência e briga. É direita e esquerda, é Corinthians e Palmeiras, né? É a Rússia e os Estados Unidos, é a China e a Coreia, e por aí vai. É o negro e o branco, é os héteros e os gays. Então, hoje, nós convivemos com o quê? Com muita intolerância. E está faltando um pouquinho dessa tolerância na gente. A gente compreender que nós vivemos num planeta e principalmente num país, o nosso país ele tem muita diversidade. Muita diversidade. Existe muita diferença entre uns e outros, né? Então, a gente precisa ser indulgente. E a indulgência significa tolerar. O perdão. O perdão é renunciar à vingança, renunciar à raiva. Porque a gente sabe que perdoar não é fácil. Mas, muitas vezes, além de não perdoar, você quer revidar. E aí, se a gente for estudar as obras de André Luiz, principalmente lá a Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver o quê? Que muita vítima acabou se tornando algoz. É por causa da falta de perdão que existe obsessor. É por causa da falta de perdão que existe obsessor. Porque se nós colocássemos a bondade em prática, a tolerância em prática e principalmente o perdão, nós não teríamos tanta dificuldade e tantos adversários. Então, a primeira lição que a gente tira dessa passagem de Jesus foi a caridade com que ele agiu na situação. Ele foi bom, foi tolerante e, de certa forma, ele perdoou o erro daquela mulher. Correto? O segundo ensinamento. O professor já falou para nós, o não julgamento. Não julgueis para não ser julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver
sem pecado. Quando Jesus fala isso para os escribas e os fariseus, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado, Jesus chama aqueles homens a lerem a sua própria consciência. E vejam, eles começam a sair fora, a começar pelos mais velhos. Os mais velhos são os primeiros a sair de fininho. E os mais novos, vendo os mais velhos sair de fininho, vão saindo também. Então, todo mundo erra, todo mundo se equivoca, todo mundo não está isento de erro, de pecado, vamos dizer assim, né? Nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Muitas vezes as nossas provas são difíceis e as nossas expiações são maiores ainda. Então, a gente perde tempo quando a gente cai no julgamento das pessoas. Porque enquanto você está olhando para a vida do outro, para a atitude do outro, você não está olhando para você. Você não está prestando atenção nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua postura, na sua conduta. Então, por isso que Jesus não julgou a mulher. Por isso que ele foi lá, levantou a mulher e falou para ela, olha, eu também não te condeno. Se os teus acusadores não te condenam, eu também não te condeno. Então, quando a gente julga, a gente perde um tempo precioso da nossa vida, porque o que importa, na verdade, é o nosso crescimento moral, o nosso crescimento espiritual. Olha, cada um está fazendo o seu plantio. Cada um está fazendo a sua semeadura. Nós, quando estamos semeando, a gente fica na alegria, né? É muito bom semear. Mas, na hora que a gente vai colher, aí a gente vê que a colheita não é bem aquilo que a gente plantou. Então, vamos tentar fazer como Jesus nos ensinou. Evitar o julgamento. Muitas vezes você não julga por palavras, mas você julga por pensamento, né? Você vê, por exemplo, né, professor, o senhor me permite aqui, o Yuri Alberto bateu um pênalti daquele, na hora a gente, né? Então, o que acontece? Imagina ele se coloca no lugar dele depois de ter feito o que ele fez, né? Aí depois ele fez o gol, né? Tentou tal, mas é uma situação assim que a gente está chamando a atenção, mas no dia a dia aí acontece muito julgamento de coisas que muitas vezes a gente nem sabe dos fatos corretamente. A gente não sabe muitas vezes da nossa vida e a gente acha que sabe da vida dos outros. E aí a gente quer julgar o comportamento dos outros e acaba não prestando atenção no nosso comportamento. Então, esse é o segundo ensinamento. Não julga. O julgamento, onde está escrita a lei de Deus que a gente aprende no Espiritismo? Na consciência. Então, cada um há de se haver com a sua própria consciência. Cada um. Né? Nós não precisamos ser juízes de ninguém, porque a própria pessoa já tem um juiz embutido nela. Porque Deus colocou na consciência de cada um as suas leis. Então, mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos defrontar com a nossa consciência. Nós vamos nos defrontar. Aliás, já é o momento até da gente ir vasculhando ela para ver o que a gente está fazendo de errado. Como nos ensinou Santo Agostinho, lá no Livro dos Espíritos. Toda noite, a hora que você vai dormir e coloca a cabeça no travesseiro, faz uma revista. Repensa suas atitudes, repensa seus atos, se você não errou com ninguém, não pisou na bola com ninguém. E o último ensinamento dessa passagem, a lei de causa e efeito.
ou ação e reação. Quando Jesus fala para aquela mulher assim, ó, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que seria pior de morrer apedrejada? Morrer apedrejada seria uma coisa muito ruim, mas o que seria pior? Jesus está falando para ela da lei de ação e reação, a lei de causa e efeito. Não peques mais. Quer dizer, pare de errar. Por quê? Se a gente continua errando, você continua plantando. E se você continua plantando, você vai ter que colher. Você vai ter que colher. É da lei. O Ademar não vai colher por mim. A dona Mercedes não vai colher por mim. Ninguém vai colher por você aquilo que você plantou. Ninguém. É você com você mesmo. Então, a gente semeia e fica de olho na semeadura do outro, no plantio do outro. E o outro está colhendo. Lá no nosso lar, no prefácio do nosso lar, Emmanuel fala assim, que aqueles que estão colhendo as espigas maduras, eles não devem ofender aqueles que estão do lado fazendo o seu plantio. Ou seja, a lei de causa e efeito é uma lei divina, é uma lei de Deus. Muitas vezes a gente vive aqui na Terra e se esquece disso. Que a gente vai ter que colher o que a gente plantou. E a gente não se dá conta disso. Então, dizem, né, que depois que essa mulher teve essa passagem com Jesus, essa mulher se transformou. E ela passou a seguir Jesus, ela se modificou, ela mudou a sua vida. Tem um livro do Humberto de Campos, que agora falhou o nome, que ele conta a história dessa mulher depois do encontro com Jesus. É Humberto de Campos que faz essa narrativa. Mas, enfim, depois que ela se encontrou com Jesus e teve essa acolhida de Jesus, ela se transformou. Ela se transformou numa nova pessoa. E nós, todas as vezes que a gente vem aqui na casa espírita, a gente está se encontrando com Jesus. Aliás, quando você acorda lá na sua casa e olha para o lado e vê o seu filho, vê sua esposa, você está encontrando com Jesus. Jesus, ele está em todos os lugares. Jesus é o governador do nosso planeta. E olha, ele veio para que nós tivemos vida, vida em abundância. Jesus quer que a gente, seguindo os seus ensinamentos, a gente se torne pessoas melhores. Não existe pessoa que torce mais do que a gente, do que Jesus. Não existe um ser que torce mais para nós do que Jesus. Até mais do que a nossa mãe. Né? Dizem que o amor de mãe é aquele amor que se aproxima do amor de Jesus. Mas Jesus, ele está sempre torcendo por nós. E ele veio nos oferecer uma vida plena, abundante, completa, em contraste com o mal causado pelo orgulho e pelo egoísmo. Lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos são bem categóricos. Aliás, não é só lá no Livro dos Espíritos, em toda a codificação espírita. A chaga da nossa humanidade é o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E Jesus veio nos trazer a receita para que a gente se livre desse orgulho, para que a gente se livre desse egoísmo. Então, meus amigos, eu já tinha trazido esse último slide aqui numa outra palestrinha minha, e eu quis repetir ele novamente. Por quê? Porque o maior ensinamento de Jesus que a humanidade mais precisa colocar em prática é o seu exemplo.
A gente fala muito de Jesus, né? As religiões falam muito de Jesus, os templos estão lotados falando de Jesus. Mas a gente precisa ver Jesus na prática. A gente precisa ver Jesus no dia a dia. A gente precisa ver Jesus em nós. Em nós. É por isso que vocês saíram da casa de vocês e vieram aqui. Porque Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E como a gente já colocou lá no começo, ninguém ascende, ou seja, ninguém vai ao Pai se não for através dos ensinamentos dele. Porque ele é modelo, porque ele é guia. Então, a gente poderia vir aqui, dissertar e falar, mas é simples assim. Enquanto a gente não praticar aquilo que Jesus nos ensinou, a nossa vida não melhora. Nós vamos, como diria um amigo nosso, nós vamos dar bom dia a cavalo. Né? A gente vai ficar de encarnação em encarnação, patinando, patinando, renascendo, renascendo. E agora, segundo muitos estudiosos da doutrina, a gente está passando por um período de transição planetária. Então, tem muitos espíritos que nem vão reencarnar mais aqui na Terra, nem terão mais a oportunidade de voltar para a Terra. Então, a hora é agora. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que Ele nos dê força para que a gente possa colocar tudo aquilo que Ele nos ensinou como exemplo. Assim seja. Vamos acerenar nossos corações.